E aí, galera, vamos relembrar a velocidade média? Afinal, nossa prova tá aí chegando, então vamos fazer um pouquinho disso aqui, ó. Um atleta que se preparou para participar das Olimpíadas de Atlanta corre a prova dos 100 metros em apenas 12 segundos e a questão está pedindo a velocidade média. Vamos lá. Primeiro vamos separar as informações. Você pode fazer isso direto? Pode fazer isso direto. Eu acho que pelo menos de início, para a gente não errar, melhor a gente separar aí algumas coisas. Primeiro, a informação de espaço. Eu já tenho o espaço total. Se eu já tenho o espaço total, eu já tenho o delta S, que é igual a 100 metros. Eu tenho tempo, porque o tempo dele é igual a 12. Opa, foi mal aqui. Vamos apagar esse último doisinho aqui, olha. Apagou demais. 12 segundos. E aí a gente joga na nossa fórmula. Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Onde eu já tenho essas informações. Delta S 100, delta T 12 e a gente faz o cálculo. Bom, delta S 100 dividido por 12. Nossa, que 2 feio que saiu aqui, né? Mas vai. Eu consigo dividir isso aqui, vou começar aqui, ó, 8. 2 vezes 8, 16 para 24. Tenho 2 aí. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Fechei os 10 daqui, dá 0. Preciso continuar dividindo. Boto a vírgula, boto um 0 aqui depois. 40 dividido por 12, 3. 2 vezes 3, 6. 4 aqui. 3 vezes 1, 3. E aí, para 10, fechou com 4, 0 aqui na frente. E eu vou continuar isso aqui, ó, porque eu vou botar o 0 aqui, depois vai dar 4, eu vou botar o 0 aqui, então vai entrar uma dízima. Qual a velocidade média nesse caso aqui? 8,3. Estamos trabalhando com metro por segundo. Não me pediu nada diferente, então 8,3 metros por segundo. A segunda, um móvel percorre uma distância de 80 metros em 10 segundos. Ele quer a velocidade média em quilômetro por hora. Então, quais as informações que eu tenho? O espaço, a variação de espaço, que é de 80 metros. Eu tenho a variação do tempo, que é de 10 segundos. E eu quero a velocidade. Eu quero a velocidade média, só que eu quero essa velocidade média em quilômetro por hora. Essa é a pergunta. O que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Uma, converter todo mundo aqui, um de cada vez, e fazer o cálculo já em quilômetro por hora, ou fazer o cálculo em metro por segundo e fazer a conversão de velocidade média para quilômetro por hora. Então, eu acho mais fácil fazer a conversão no final. Onde? Então, vamos lá. Meu risquinho aqui. Velocidade média é igual a espaço sobre tempo. Então, 80 dividido por 10. Se eu estou dividindo por 10, eu corto a mesma quantidade de zeros. Então, eu corto um zero aqui com um zero aqui. Qual a velocidade média? 8 metros por segundo. Acabou? Não, porque eu quero em quilômetro por hora. E aí, aquele macetezinho, metro é menor do que quilômetro. Então, eu faço o seguinte, se é de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Se fosse de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente iria dividir por 3,6. Então, aqui, ó, 8 vezes
3,6. Para fazer o cálculo com vírgula, não precisa muita coisa. Se a gente fosse dividir, poderia multiplicar todo mundo por 10 para cortar a vírgula, tal, beleza. Não é o caso, não preciso ter esse trabalho todo. Vou fazer a conta normalmente. 6 vezes 8, 48. 48. 3 vezes 8, 24. Ó, se você armasse 3,6 e o 8 aqui embaixo, ia dar no mesmo, tá? 4 com 4, 8. E aqui dá um 2. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma. Então, aqui, ó, conto uma. 28,8. 28,8 quilômetros por hora. Acabou. Agora sim, cheguei ao resultado que está sendo pedido na questão. Vamos seguir em frente. Separei só mais duas aqui, ó. Isto aqui. Vou voltar. Ah, tá. Não corta, não. Um automóvel, num intervalo de tempo de 2 horas... Opa, já vou separar aqui, ó. O intervalo de tempo... Por que eu fiz esse risco? Doida. Voltei. Vamos lá. O intervalo de tempo é de 2 horas. Beleza. Vou tirar aqui. 2 horas. Só que esse automóvel, nesse intervalo de tempo, ele passa do marco quilométrico de 140 quilômetros de uma estrada para o marco quilométrico de 200 quilômetros. Então, na verdade, ele faz isso aqui, ó. Em 2 horas, ele passa por esse e depois passa por esse. Qual a velocidade média desse automóvel nesse tempo em quilômetro por hora? Eu tenho o ΔT, que é de 2 horas, mas eu não tenho aqui separadinho o ΔS. Mas eu tenho as informações. É só eu calcular. Se o meu espaço final é 200 e o meu espaço inicial é 140, 200 menos 140, que dá 60. Então, na verdade, ele fez um trajeto de 60 quilômetros em 2 horas. Aqui, ele passou do 140 para o 200 e levou 2 horas para fazer isso. Agora sim, velocidade média, ΔS sobre ΔT, onde eu já tenho ΔS 60, ΔT 2. 60 dividido por 2, 30 quilômetros por hora. Pronto. Acabei minha questão. E aí, a última questão que está aqui separadinha é a seguinte. Com aproximadamente 6.500 de comprimento, espaço 6.500 quilômetros. Ele já está em quilômetros. Eu juro para você que é um M. O rio Amazonas disputa com o rio Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Suponha que uma gota de água percorra o rio Amazonas, possua velocidade igual a 18 km por hora. Então, a velocidade, já que ela é igual, é a velocidade média de 18 km por hora. E que essa velocidade se mantenha constante durante todo o percurso. Beleza. Nessas condições, o tempo aproximado em dias que essa gota levaria para percorrer toda a extensão do rio é... Então, o que está pedindo aqui? O tempo. O tempo. Vamos lá. Vamos calcular. Fórmula é a mesma. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT.
Velocidade média, temos 18. Espaço, 6.500. Tempo, não sei. Tenho que inverter isso, ó. Se aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 18 delta T é igual a 6.500. Como eu tenho que isolar a minha incógnita, eu tenho que deixar o delta T do lado de cá. Então, se esse 18 tá aqui, ó, multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Delta T é igual a 6.500 dividido por 18. E aí, é só calcular agora. Vamos lá, vamos fazer essa conta? Então, aqui, ó. 6.500 dividido por 18. Posso pegar aqui primeiro 65. Vou botar aqui 3. 3 vezes 8, 24. Para 25, um só. Peguei 2 emprestados daqui. 3 vezes 1, 3. Com 2, 15. Com 2, 15. Com 2, 5. Para 6, 1. Vou agora abaixar o 0. 110. Para dividir aqui, 5, 6. 6. 6 vezes 8, 48. Para 50, 2. 6 vezes 8, 48 para 50, 2. Então, peguei ali 5. 6 vezes 1, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Fechou aqui, ó. 0. Abaixo mais um 0 aqui, ó. Só vai dar para fazer 1. 1. 18 vezes 1 vai dar 18 para 20, 2, vírgula, que não acabou. Boto um 0 aqui, mas vai dar 1 de novo, porque agora ó, vai ficar 18 vezes 1, vai dar 18 para 22, então vai dar uma dízima. Aproximadamente aí, ó, 361,11. Vou deixar desse jeito. Esse é o delta T encontrado. Só que o meu delta T, se eu estou trabalhando em quilômetro por hora, o espaço é em quilômetro, o delta T em hora. Acabou a questão? Não, porque ele quer em dias. Como que a gente faz isso? Um dia, regrinha de 3, ó, tem 24 horas. Quantos dias tem em 361 horas? Vou deixar arredondado. 361. Multiplica cruzado. 24x é igual a 361 horas. X é igual a 361 dividido por 24. E agora a gente faz o cálculo de novo. Vamos armar essa conta aqui? Ó, vou botar a conta aqui, ó. Vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Vamos lá. Aqui, ó. 361 divididos por 24. 361 dividido por 24, eu consigo pegar e dividir esse aqui primeiro. Não vai dar mais do que 1. Então, 1 aqui. 4 vezes 1, 4. Para 6, 2. 2 vezes 1, 2. Para 3, 1. 12. Então, não daria. Abaixei aqui, ó. 1. Aqui, posso tentar um 5. 4 vezes 5, 20. Para 21, 1zinho. 2 vezes 5, 10. Como eu peguei 2 para ir para lá, 11, 12. Fechou aqui o meu 12. Dá para eu dividir? Não. Coloco uma vírgula aqui, coloco um 0. Dá para dividir? Ainda não. Vou ter que colocar um 0 aqui para colocar um outro 0. Só que tem um detalhe.
Como pergunta o tempo aproximado, se aqui já deu 0, o tempo, a diferença vai ser mínima. Então, eu posso fechar nisso daqui, olha. Quantos dias? 15 dias que levou para percorrer a 18 km por hora, um espaço de 6.500 km, que é o espaço do Rio. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. E aí, tem mais coisa aí para falar da sua prova, mas o assunto é esse daí, tá legal? Um beijinho. Tchau, tchau.